Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Entramos no capítulo 7 de 2 Samuel e hoje nós vamos encerrar esse capítulo dos versículos 17 a 19, trazendo algo muito importante. O versículo 22 diz: "Quão grande és tu, ó Senhor, soberano! Não há ninguém como tu e nem há outro Deus além de ti, conforme tudo aquilo que sabemos." Quantos de nós já ficamos impactados com a presença de Deus e o trabalho dele, que simplesmente nosso coração não se conteve e nós tivemos que louvá-lo, adorá-lo? Imagine por um instante as emoções que se passaram pelo coração de Davi, depois que de todos aqueles anos de luta, ele se viu sentado em um trono em Jerusalém e em paz. Então o profeta Natã disse que o Pai abençoaria não apenas Davi, mas também a sua descendência. Ele deve ter ficado impactado e não é de admirar que ele entrou então no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor, como diz 2 Samuel 7,18, e ali então ele derramou o seu coração. Em um trecho maravilhoso e expressivo da Bíblia, o texto de 2 Samuel 7,18 e 29, registra então a resposta de Davi a todas as promessas divinas. Diz assim: "Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que há minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família do teu servo. É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor?" Examinamos aqui, amados, a personalidade desse homem, Davi. E nós temos vários ângulos onde nós podemos então caminhar. Poucas passagens da Bíblia nos permitem mergulhar nas profundezas da sua alma apaixonada pelo Senhor, o soberano, como esta oração que ele proferiu. Aonde muitos se inclinariam a divagar, ele o fez para adorar. Que mais Davi poderia dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, e por amor de tua palavra, de acordo com a sua vontade, realizaste esse feito grandioso e o revelastes a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, e não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que já sabemos. Você já teve, por acaso, uma reação como a de Davi? Já passou por uma situação em que ele lhe dissera algo que você teve a certeza de que era uma resposta do Pai, e tudo o que você desejou na hora era prostrar-se diante dele? Momentos como estes traduzem uma indescritível intimidade com Deus. Quando eles acontecem, você não consegue nem explicar como se sente, só consegue se prostrar diante dele. Quantas vezes nós ficamos impactados com aquilo que o Senhor faz por nós? Há momentos em que nosso coração nem encontra palavras
para que os nossos lábios professem. Às vezes apenas o choro sem poder falar. Davi deve ter feito a mesma coisa. As palavras que Deus lhe mandou por intermédio de Natã foram tão profundas que ele deixou a presença do mensageiro e foi direto para aquele que compôs a mensagem para a sua vida. E ele diz: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? Tenho feito a mesma pergunta mais vezes do que posso contar, mas não pelas razões que você pode imaginar, mas pelas que nunca entenderemos. Deus nos tem dado muitas oportunidades de expressarmos o nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão a Ele. Porém, os momentos que mais nos estabilizam emocionalmente são aqueles íntimos e particulares que nós temos com Deus. Aí sim, nós derramamos a nossa alma, o nosso choro. E é por esses momentos serem tão pessoais que muitas coisas somente você e Deus sabem o que realmente se passa no coração. O que Davi sentia não tinha relação com a sua posição social, por ele se encontrar ali sentado no trono de Jerusalém, mas com algo muito mais pessoal. Cada um de nós tem incontáveis chances para sermos impactados pela bondade de Deus em nosso favor todos os dias. A palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos cercam todos os dias da nossa vida. Isso deveria ser suficiente para todos os dias, assim como Davi, nós nos derramarmos diante do Senhor. Depois de Davi dizer: quem sou eu para que me trouxesses a esse ponto, Davi disse: e como se isso não bastasse para ti, ó soberano, o Senhor também. Como Deus se agrada de nos abençoar. Davi estava ali perplexo com as palavras proféticas do Senhor em relação à sua família. O que mais Deus poderia ter dado a Davi do que lhe garantir que ele confirmaria sua descendência muito depois da sua morte? Que paz podemos ter ao saber que o Altíssimo abençoará os nossos filhos. Naquele momento, Davi só podia extravasar louvores incontidos, dizendo: quão grande és tu, ó soberano Senhor. Muitas vezes, desfrutamos de um momento de incerteza e mistério quando somos inundados pela reverência e impressionados com a oportunidade que Deus nos dá, muitas vezes, de nos prostrarmos, de nos jogarmos diante dele, apenas para louvar, engrandecer e adorá-lo. Há momentos em que percebemos com todos os nossos sentidos que Deus é o único. Ninguém, nem cônjuge, nem filho, nem pastor, nem mestre, nem governante, nem principado é como ele. Nada se compara a perceber que não há ninguém como Deus. É assim que uma alma satisfeita em Deus procede. Ele consegue ver que não há ninguém como o seu Deus. E assim, nós vamos então terminar esse capítulo falando como Davi. Ó soberano, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo aquilo que sabemos. Que Deus abençoe a sua vida e que você traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Lembre-se, o Senhor
é maior do que tudo, de que todos, e Ele opera soberanamente sobre as nossas vidas. Sua bondade e sua misericórdia têm nos cercado todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.